Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta ao Transformados pela Palavra. Hoje, o último dia do mês de julho, 31 de julho, sábado. Queremos dar as boas-vindas a você que está conosco aí. Você que vai assistir esse vídeo no IGTV, que você também possa aproveitar o máximo da mensagem de Deus ao seu coração. Hoje eu quero pensar com vocês sobre a aproximação de Deus, sobre nos aproximarmos do Senhor, cujo tema é aproxime-se de Deus. Eu não sei se você tem se aproximado de Deus, se você tem se distanciado dele. A verdade é que a Bíblia nos ensina que devemos nos aproximar do Senhor, tá? E nós devemos fazer isso constantemente, devemos fazer isso sempre. Estar perto do Senhor, estar perto de Deus. E eu quero então convidar você a ouvir essa mensagem, essa reflexão da palavra do Senhor, tá bom? Hoje nós começamos um pouco mais tarde do que nos dias anteriores. Nós temos começado às 6h30, hoje estamos começando aqui quase 7 horas. Faltam 2 minutinhos para as 7. Eu quero orar nesse momento com você e por você, tá? Quero orar, quero falar com Deus nesse momento, tá bom? Se você estiver aí, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Amado Deus, nosso Pai soberano, nós queremos nesse momento, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pela noite passada, por esse dia de hoje que já alcançamos. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Nós somos imensamente agradecidos. Eu sou grato ao Senhor pelas ricas bênçãos derramadas sobre nós. Que cada dia, ó Deus, eu possa ver as maravilhas do Senhor e reconhecer a tua bondade, a tua fidelidade para conosco, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada e que cada dia o Senhor nos ajude nos apresentando, Senhor, a tua palavra, e ela está aqui, ó Deus, disponível para todas as pessoas, para que elas busquem a Deus, busquem ao Senhor de todo o coração. Nós vemos um tempo, ó Deus, muito difícil, e é necessário a gente saber que precisamos nos aproximar do Senhor, não só por causa de toda essa dificuldade, da tempestade que enfrentamos, mas porque nós necessitamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Então nos ajude a cada dia a encontrar em Ti, ó Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, porque nós somos incapazes de realizar tantas coisas sem o Senhor. Abençoa essa palavra no nosso coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nesse momento. Tá bom? Você que vai chegando, seja bem-vindo. Depois você pode compartilhar essa live aqui com mais alguém. Eu quero ler então, nesse momento, a palavra de Deus. E hoje eu quero ler Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 7. E aí nós vamos falar sobre aproximar-se de Deus, tá bom? Tiago capítulo 4, a partir do 7 até o 10. Apenas 4 versículos. Nós vamos tirar aqui algumas lições riquíssimas desse texto para a sua vida, tá? Preste atenção, diz assim, olha: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O versículo 9 diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o verso 10 é um texto fantástico, que diz assim, olha: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos
exaltará. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então esse texto é um texto extraordinário, porque ele está falando justamente da temática que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã. Aproximar-se de Deus. Quando eu digo aproxime-se de Deus, estou falando de estar perto do Senhor, de estar próximo de Deus, de estar na presença dEle, de buscar a Deus. E nós precisamos fazer isso. Bom dia o Alisson, meu querido irmão. Bom dia, irmão Arquilane. Bom dia, Antônio Carlos. Deus abençoe vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos, e amigos, nós precisamos nos aproximar de Deus, tá? Nos aproximar do Senhor, certo? E aí esse texto ele nos traz algumas lições. Se você me perguntar, ou se você perguntar para você mesmo, como eu vou me aproximar do Senhor? Como eu vou me aproximar de Deus? Olha, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas tão difícil. Ainda mais com a chegada da pandemia, as coisas têm ficado mais complicadas ainda. Mas as pessoas, elas precisam buscar ao Senhor. As pessoas precisam buscar a Deus, não por causa da dificuldade, não por causa dessas tempestades. Não só por isso, tá? Mas também porque Deus é bom, porque Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Ele que nos sustenta, é Deus que nos protege, é Deus que nos dá todo o suporte na nossa vida, sabe? Ele é o Criador de todas as coisas, Deus é o Criador do universo, do mundo, de tudo. As coisas que nós buscamos no dia a dia para suprir as nossas necessidades foram criadas por Deus. Então a gente precisa se aproximar dele. A gente precisa estar na presença de Deus. E aí eu quero trazer para vocês aqui algumas lições muito importantes nesse texto. Tá? É muito claro que Tiago está dizendo aqui nessa palavra. E logo ele diz no começo, portanto, tá? Numa outra versão aqui, diz assim, olha, portanto, submetam-se a Deus, tá? Então, esses versículos, de certa forma, quando nós analisamos eles Tiago está fazendo uma conclusão do que ele havia abordado desde os primeiros versículos da sua epístola, lá no capítulo 1, mas especificamente deste capítulo, né? Então a palavra, portanto, né? No começo aqui, portanto, mostra esse caráter conclusivo de que nós precisamos olhar para toda a situação que estamos vivendo, tá? E aí ele diz, portanto, submeta-se, ou seja, nós temos que nos submeter a Deus. Você quer se aproximar de Deus? Então submeta-se a Ele. Submissão. O texto fala de submissão. Na vida nossa, tudo começa pela submissão a Deus. A submissão a Deus é a base da vida cristã. É a base para a nossa vida, é nos submeter a Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, há muitos textos em todos os livros que falam sobre a importância e a consequência de se submeter a Deus. Na prática, submeter-se a Deus é obedecer à sua vontade, semelhantemente a um soldado que deve total obediência aos seus superiores, ao diabo, e ele fugirá de vós, ele fugirá de vocês. Olha que interessante. A palavra de Deus está dizendo aqui que devemos resistir ao diabo. E aí na sequência traz outra informação interessante. Aproxime-se de Deus. Aproxime
Deus e Ele fará de vocês. Veja que há pelo menos aqui duas ações necessárias na nossa vida, tá? Resistam-se ao diabo e aproxime-se de Deus. Aqui há pelo menos são dois imperativos nesse texto. Encontram-se de forma conjugada, né? Então o grande objetivo do diabo é nos afastar de Deus. É nos afastar, é nos distanciar do Senhor. O texto de Gênesis 3, quando você vai lá atrás no texto da Bíblia, você vai ver que é um grande exemplo disso. Ele vai fazer com que o homem se afaste de Deus, cometendo um erro, cometendo pecado. Para tanto, ele lança mão de diversos artifícios, tentações, mentiras, enfermidades. Então, essas invertidas, o cristão precisa resistir. O homem, ele está rodeado de situações adversas que vai querer te afastar de Deus. Então procure manter o foco em Deus, tá? E resista às tentações, resista às pressões, resista às dificuldades que você enfrenta, resista às lutas, ainda que sejam difíceis, mas procure resistir. Procure manter-se firme diante de todas elas. Em contrapartida, a tentativa do diabo de nos afastar de Deus, devemos buscar nos aproximar do Senhor. Toda vez que você perceber que está sendo tentado, aproxime-se de Deus. Aproxime-se dele através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum, do louvor, da confissão de pecados, arrependimento. Isso é aproximar-se de Deus. Tem muita gente reclamando de tanta coisa, reclamando de Deus, reclamando das pessoas, reclamando do mundo, reclamando das pressões que estão ao seu redor, mas as pessoas não procuram Deus, as pessoas não se aproximam de Deus. Quando chega o final de semana, que nós vamos nos aproximando do domingo, que hoje nós dizemos que é o dia do Senhor, e é o dia do Senhor, é o dia de você estar com a família na casa de Deus, no templo, orando, adorando. As pessoas não querem mais isso, as pessoas não querem mais estar em comunhão com Deus. E aí depois estão chorando, lamentando, as coisas não dão certo para mim, as coisas estão dando tudo errado, as coisas não estão legal, sabe, eu não sei o que fazer. Mas é isso. Por quê? Porque estão se distanciando de Deus, porque estão distantes do Senhor. E as pressões, elas sufocam a pessoa. As pressões do mundo, elas sufocam a gente, sabe? As dificuldades nos sufocam. A gente precisa estar perto do Senhor. Então, como é que você se aproxima de Deus? Primeiramente, submeta-se a Ele. Seja submisso ao Senhor. Ou seja, seja obediente. Segundo, o texto nos ensina: resista às tentações de Satanás. Resista às tentações e às pressões que o mundo lhe oferece. E se aproxime de Deus através da oração, do jejum, através do culto. Que dia foi que você... Quando foi que você rendeu culto a Deus? Essa pandemia não veio para distanciar ninguém de Deus não, meu querido. Essa pandemia do coronavírus não veio distanciar ninguém de Deus. Essa pandemia veio e foi aproximar a gente do Senhor. Então, se você está aí, eu não vou para o culto, não vou para a igreja porque eu estou preocupado, estou com medo de pegar o coronavírus, eu não vou mais para a igreja agora, eu não aguento mais usar máscara, que não sei o que. Olha, essa pandemia veio e foi aproximar as pessoas do Senhor. Se você não entendeu isso, eu quero dizer para você, olha, aproxime-se de Deus.
Deus, Ele quer cuidar de você, mas você precisa se aproximar do Senhor. O que é que diz o texto que eu acabei de ler no verso 8? Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Se aproxime dEle e Ele vai se aproximar de você, Ele vai abençoar a sua vida. E nós temos aqui uma outra lição, tá? Diz assim ainda no versículo 8, purificai as mãos, pecadores. O texto diz, olha, limpe as mãos e purifique o coração. A terceira exortação aqui de Tiago para nós hoje tem a ver com a limpeza, com a purificação. Tá? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Hein? Há duas situações aqui que Tiago está dizendo. É a parte externa e a interna. Primeiramente, ele chama os pecadores a purificarem as suas mãos, o que faz referência ao reconhecimento de confissão de pecados cometidos, os erros que nós cometemos. Em segundo lugar, ele exorta os que têm mente dividida a purificarem o coração, a purificar a sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você cria dentro de você, que você maquina. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então os pensamentos do nosso coração muitas vezes nos levam a cometer pecados. Então purifique o seu coração, limpe as suas mãos, pecadores. Olhe para a sua vida. Olhe para aquela situação que você cometeu, para os erros cometidos. E peça perdão a Deus. Arrependa-se. Ah, mas eu estou distante de Deus, eu não sei o que fazer. Aproxime-se dele. Arrependa-se. Peça perdão. O que é que diz 1 João 1,9? Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, querido, limpe suas mãos e purifique a sua mente, o seu coração. Temos uma outra lição aqui no texto bíblico. Esse texto que eu li hoje, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso, tá? O verso 9 diz que nós devemos entristecer-se e trocar o riso por lamento. Pastor, me explique esse negócio. Eu tenho que ficar triste e trocar o riso por lamento? Como é que é isso? Tiago, meus irmãos, nessa parte do texto está dizendo, pode até parecer estranha para nós, mas seguramente não é, porque ele diz, olha, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, no verso 9. Ou seja, Tiago não está nos convocando a entristecer-se, a ficar triste. O que ele está dizendo aqui por trás disso é o chamado ao arrependimento das obras mortas. Tá? Em 2 Coríntios, para entender melhor, 2 Coríntios 7, Paulo fala sobre uma tristeza que vem de Deus e que nos conduz ao arrependimento. É isso. A tristeza aqui que ele faz referência não é a tristeza não é o arrependimento, é o quebrantado por ele. Arrependimento é mudança de atitude. Então, ele está nos exortando a chorar por nossos pecados, sabe? E mudar de comportamento, ou seja, abandonar as práticas pecaminosas. É isso que Tiago está dizendo. Olha, vocês devem ficar... Esse pecado cometido pelos erros, tá? Troque esse riso, essa falsa alegria por lamento e chorem, mas chorem na presença de Deus, sabe? Chore diante de Deus, dobrem os seus joelhos e troque esse lamento agora por uma alegria eterna, uma alegria que enche a sua vida, que traz para você sustância. É isso que Tiago está dizendo, sabe?
Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso, querido. Precisamos nos entregar diante de Deus. Precisamos nos aproximar dele. Tem gente que está aí muito distante de Deus, que não consegue ter alegria no coração. Mas quando nós estamos próximos de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós estamos na presença de Deus constantemente, nós vivemos uma vida de alegria. Ainda que em meio ao caos, ainda que em meio às decepções, ainda que em meio às lutas, às batalhas, nós temos alegria. Nós temos alegria, meu amado. E para terminar, eu quero trazer para você, dentro desse texto da palavra de Deus, uma outra lição importante para nos aproximarmos de Deus, para você se aproximar do Senhor. Muito importante. Esse texto é muito simples, porque Tiago nos dá as lições em cada texto, em cada versículo. E o verso 10 diz o quê? O verso 10, ele diz, olha, humilhai-vos na presença do Senhor. Então a última lição é, humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Essa última exortação está ligada à primeira, de se submeter a Ele. Humilhar-se diante do Senhor tem a ver com submeter-se a Ele. Entretanto, há algo mais a ser dito. Humilhar-se diante do Senhor se refere a reconhecermos diante de Deus a nossa condição espiritual. Ou seja, que somos pobres, cegos e nus, e que assim carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu não estou aqui falando de pobreza financeira. Não é. Eu estou falando aqui, meus amados irmãos, muitas vezes da situação que nós podemos até nos aproximar cada vez mais de Deus e não fazemos isso. Nós somos carentes de Deus. O homem é carente do Senhor. O homem é carente da graça e da misericórdia de Deus e muitas vezes não se aproxima dele, não busca a Deus, reclama demais, tá? Aquele que assim age, quando nós agimos, nos aproximamos de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós seremos exaltados. Você será exaltado por Deus. Em concordância com isso, Mateus capítulo 5, verso 3 diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Então quem se reconhece como pobre diante de Deus, recebe dele de presente o reino. Tá? Recebe o reino. A parábola do fariseu e o publicano, lá em Lucas 18, a partir do verso 9, ilustra bem esse princípio espiritual, onde o fariseu que chegou orgulhoso, batendo no peito, cheio de si mesmo diante de Deus, né? Saiu ali da presença de Deus de mãos vazias, enquanto que o publicano, que nem ousou olhar para cima, tamanha a consciência que tinha do seu pecado, saiu justificado, saiu abençoado. É isso. Deus, Ele quer olhar para você, meu amado, e ver em você ver em você que você tem um coração contrito. Ele quer olhar para você e ver em você uma pessoa humilde, sabe? Porque os humildes, eles se humilham na presença de Deus. E os que se humilham na presença de Deus serão exaltados. Deus o exaltará. Como fez com esse publicano, que não ousou nem olhar para cima, mas a sua consciência de dentro, aqui do coração, ele percebeu que era pecador e que necessitava de Deus, que precisava de Deus, que carecia da graça de Deus. Algo que foi que Deus fez?
Jesus o justificou. Então, eu quero dizer para você, se aproxime de Deus, se aproxime do Senhor, busque a Ele de todo o coração, busque a Deus de todo o coração, tá? Se você anda cabisbaixo, se você anda triste ou não, de repente você não sabe mais como está a sua vida, eu quero dizer para você, olha, se aproxime do Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família, para o seu coração. Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa se aproximar dEle. Você precisa estar na presença dEle. Você precisa estar no altar dEle, no altar de Deus. Tá? Você precisa fazer isso. Não adianta a gente ficar reclamando disso ou daquilo. Ah, é isso, é aquilo. Não. Deus, Ele quer que você esteja na presença dEle. Todos os dias. Então faça isso. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus com toda a sua alma, com toda vontade, com alegria, com prazer. Faça isso. Tá, querido? Faça isso. Eu quero repetir novamente aqui, olha, aproximando-se de Deus. Como vou me aproximar de Deus? E esse texto de hoje, ele nos ensinou isso, tá? Seja submisso. Submissão a Deus. Submeta-se a Deus. Segundo, resista às pressões, às tentações do diabo e se aproxime de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Olha, a pregação é para mudar a sua vida. A ministração da palavra de Deus é para mudar a sua vida, tá? Terceiro, limpe o seu coração, limpe suas mãos e purifique o seu coração. Limpe as suas mãos, ou seja, olhe para a sua vida e entregue diante de Deus tudo aquilo que você fez, arrependendo-se dos seus pecados. Limpe a sua mente e o seu coração, purifique-se diante de Deus, arrependa-se. Deus vai ouvir você. O texto fala sobre isso. Aproxime-se de Deus e Ele se achegará a vós, Ele vai se aproximar de você. A outra lição que nós falamos aqui, olha, entristeça-se e troque o riso por lamento, ou seja, entristeça-se quer dizer, olhe para a sua vida, para o seu pecado, para a sua vida medíocre, cheia de orgulho, cheia de mazelas, e se entristeça, mas troque pela alegria da salvação. Mude esse quadro. Ou seja, coloque-se diante de Deus. Tenha um coração cheio de alegria. Essa tristeza que Tiago está dizendo é para te impulsionar a mudar a realidade da sua vida. E por último, querido, se humilhe na presença de Deus. Amém? Se humilhe na presença do Senhor. Deus, Ele quer dar a você uma vida abençoada, transformada, mas você precisa se humilhar, buscar a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos fortaleça. Eu quero nesse momento orar para encerrar o nosso momento aqui, tá? Eu quero orar com você, eu quero colocar diante de Deus a sua vida, a nossa família, tá? Que nós possamos cada vez mais buscar em Deus alívio, alegria. Deus é a salvação da nossa vida, querido, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. E você pode depois mandar algum pedido de oração aí nos comentários, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Quer abençoar alguém com essa palavra? Compartilhe então essa live com alguém. Envie esta live para as pessoas, para que elas ouçam a palavra de Deus. Amém? No próximo sábado nós estaremos aqui, dia 7 de agosto, novamente, tá? Próximo dia dos pais, né? Domingo que vem, é dia dos pais, dia 8, dia 7 estaremos aqui, tá bom? Linda música mesmo, Cauane, essa música de Jessé Aguiar, Alívio. Ouça aí na sua casa, olha, tanto que é lindo.
Lindo, né? És o meu alívio. Deus é o nosso alívio. Eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. É isso aí, o que eu preciso está em Deus, o que você precisa está no Senhor. Então se aproxime dele. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, que veio ao nosso coração. Eu quero nesse momento, ó Deus, pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui nessa live, sua família. Abençoe as pessoas que vão ouvir também, vão assistir depois. Que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre suas vidas. Obrigado, Pai, pela tua presença. Que cada dia as pessoas se aproximem do Senhor para te adorar, para te servir, para te glorificar, para exaltar o teu nome, porque tu és Deus, tu és grande, tu és fiel, bondoso, tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só o Senhor Deus é que traz alívio, conforto, alegria. Só o Senhor que nos dá segurança, paz. Então que as pessoas possam te buscar de todo o coração e se aproximar do Senhor, porque o Senhor se aproxima de nós. Fica conosco, Pai. Nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus possa dar a você um final de semana abençoado na presença dEle. Não se esqueça, aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca